Essa parte inicial é detalhe. E eu tô tossindo, viu? 3, 2, 1. Bem, amigo do poeta, amigo do canal YouTube e também do blog Amigos do Poeta 1970. Hoje na cidade de Unai, cidade polo do noroeste de Minas, cidade do agronegócio, a cidade que Bonfinópolis de Minas desmembrou de Unai. Então nós estamos com esse canal YouTube viajando pelo Brasil, pelo estado de Minas, noroeste de Minas, hoje visitando uma pessoa ilustre da cidade, a pessoa que fez e faz a história acontecer na cidade de Unai. Estou falando da vereadora Dorinha Melgaço. Antes de apresentar, Dorinha, a sua saudação aos meus seguidores. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui neste canal de uma pessoa tão importante. Até nem tanto. Não, história. Quem preserva a história é muito importante. Ótimo. Não adianta nossas futuras gerações não saber o que nós fizemos. Você tem esse papel no Noroeste e no nosso país. Muito obrigado, Dorinha. Vereadora Dorinha Melgaço, vereadora de 4 mandatos, foi a secretária de Desenvolvimento Social de 2005, janeiro de 2005 a dezembro de 2010. Foi presidente da Câmara Municipal de Unai por 2 mandatos, sendo a primeira mulher a assumir por 2 mandatos consecutivos, né? Também foi assessora parlamentar, à época o deputado estadual Delvito Alves, que é daqui de Unai. É atual presidente da Escola do Legislativo José Adjuto, a Escola Legislativa que todos os municípios deveriam ter, né? Muito importante. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres. Historicamente também eu fui a única, desde o outro mandato até esse. Uma iniciativa em defesa, eu tenho um trabalho aí, depois nós podemos falar mais. Sim. E hoje estou aí como presidente de 2 comissões importantes da casa, que é a presidente da Comissão de Orçamento. Olha, sem orçamento nada acontece. Nada. Né? Praticamente tudo se passa por essa comissão. É igual a Constituição e Justiça, tem que ter Isso, legalidade mesma coisa. e tem que ter o dinheiro para fazer pagar. E estou também presidente da Comissão de Saúde, Assistência... Isso você nem passou para mim. Comissão de Saúde, Assistência Social e Educação. Então são 3 pautas aí. Os pilares da sociedade. Isso. Educação e saúde. Isso. E estou como vice-presidente da Comissão de Ética. Daqui a pouco aparece mais coisas aí. Unai, município de Unai, composta a Câmara Municipal com 15 parlamentares. Sim. Dentre esses 15 parlamentares, 3 são mulheres, é a Dorinha e mais 2 vereadoras. E ela é casada, mãe de 3 filhas, natural de Unai. Uma pessoa que hoje, para o canal Amigos do Poeta, honra muito estar aqui no Unai e poder falar com você, Vossa Excelência, vereadora Dorinha Melgaço. Dorinha, vamos falar um pouquinho do seu trabalho agora de vereadora. Como que você chegou na política para ser vereadora de Unai? Com a influência do meu pai, eu ainda quase que criança, adolescente, lá para os meus 13, 14 anos. Já gostava da meu pai foi vereador 3 mandatos na cidade de Unai. No 2º mandato eu já comecei a acompanhar meu pai. A minha mãe não acompanhava, eu acompanhava. Sua mãe era professora? Não, minha mãe é dona de casa, líder comunitário da zona rural. E meu pai morava na zona rural também. E eu acompanhando meu pai, entrei na política. Quando ele morreu, no exercício do mandato da vereança, já pedi um voto para mim. Então, assim, eu entrei... Você é sucessora, então, do seu pai? E na época, os amigos dele, minha família, meus tios, eu muito resistente ainda com ele em vida, de entrar e ele pedindo voto. E eu falava, pai, não vou mexer com isso, eu casei há pouco tempo, montei... Mas pode não entender. Sou comerciante, eu não vou mexer com isso. Eu ajudava, eu tocava, coordenava a campanha do meu pai. E militei muito em movimentos estudantis na cidade, na época da abertura política. Eu acho que você passou por esse processo todo que o Brasil viveu, né? Você estava na ativa, né? Se eu te falar, diretas já. Eu ia a Brasília. Demais, diretas já? Sim. O Tancredo esteve aqui em Unai, no movimento. Presidente da Esperança. Isso. Então, assim,
A gente milita aí por influência do meu pai. Infelizmente perdi o meu pai muito cedo, meu pai morreu com a idade que eu estou. Então, Você assim, quer 35 anos. você é muito meu amigo. Não, 57. Mulher não fica velha, fica experiente. Né? E aí, por causa disso, eu entrei, eu já militava, já havia ocupado cargo na prefeitura, sem ser os que você me Carro falou. condicionado aqui, já tinha ocupado. Não, naquela época não, foi antes de 8. Quando o Adélio Martins foi prefeito. O Adélio eu conheci ele. Isso, era muito amigo. Ele foi candidato a deputado, acho que ele teve em Monfinópolis como candidato. Não, ele. Foi o Adélio, fugiu o nome. Zé de Juto, Zé de Juto, isso. Que ele apoiava. Que ele apoiava, entendi. E eu entrei na política, meu pai era da base do Adélio, meu pai morreu e o Adélio foi o grande responsável, fora o meu pai, fora a herança e o legado que meu pai deixou e a vontade que eu participasse. E na verdade eu amo política mesmo. Política faz parte da vida do ser humano, né, Dorinha? A família nossa aí, tem muitas pessoas fora daqui, tanto Melgaço quanto Campos, os Melgaços lá de Monfinópolis. São parentes. Somos e próximos. Nós somos da Vadelice, né? O gasto é vereador. Sim. Tem um irmão que é produtor rural, o outro é comerciante. Foi vice-prefeito. Ele, meu pai, era vicício. Dercílio Duarte Melgaço. Dercílio. Vice Zé Babilônia. Isso, naquela época eu já militava. Pois é, eu acompanhava o meu pai. Exemplo, na inauguração do prédio da Câmara Municipal de Monfinópolis, eu estava presente com meu pai. E eu era bem jovem. Então você está na história de Monfinópolis há mais tempo do que eu imagino. Sim. Então o Dercílio era, além de fazer parte da família do meu pai, e todos os melgaços que lá estão, em Monfinópolis, é da mesma família, viemos do mesmo local, que nós somos ali da região de Papagaios, Pompéu, São Gonçalo da Ité, aquele meio ali. É isso, Pitangui, que é onde que, dada a nossa, eu tenho a descendência aí da dona Joaquina do Pompéu. Eu até quero fazer uma pergunta agora. Você recentemente recebeu uma comenda importante, sim. Joaquina de Pompéu, lá na cidade de Pompéu. Sim. Fala um pouquinho dessa comenda, o que significa isso para você, para os seus eleitores aqui de Unai e para o Brasil. Inclusive o Hugo, que o avô dele é pompiano, mas mora aqui. O Hugo, ele é o presidente do museu lá. E tem eu quero conhecer muito breve. É um cara que dedicou, desde a fundação lá do museu e do Instituto, Joaquina do Pompéu, que é lá em Pompéu. Ele é um grande historiador, ele é advogado, mas é um historiador nato. E ele estuda muita genealogia, hoje é o grande mestre aí na genealogia da herança aí da dona Joaquina, não só, mas ele ajuda aí nos processos de cidadania portuguesa. Ele é um, porque ela era, a Joaquina de Pompéu, ela tinha descendência portuguesa, né? O pai dela, todos nós somos descendentes, mas ela o pai dela era de Portugal. Sim. E ela nasceu em Mariana, foi muito nova para Pitangui, e de lá casou-se, né, com a linhagem dos Campos, que é a minha descendência, e o Abreu, que é direto dela. Eu sou a 7ª geração da dona Joaquina. Por isso essa mulher de fora desfibra você é. Não, viu? Mas eu tenho muito orgulho. Se você... Aí hoje você tem a comenda. Tenho a comenda. No final da matéria eu vou colocar a foto dela. Isso, eu sou a comendadora lá do Pompéu. Parabéns, viu? E eu tenho muito orgulho disso, porque foi através de um historiador e de um estudioso da nossa genealogia mineira, o Hugo. Ele é de Pompéu. Ele é de Pompéu, a mãe é de Pompéu, mas o seu avô mora aqui, tios. Mora aqui na cidade. Inclusive esse final de semana o Hugo vai estar aqui em Unai. Oportunidade para falar com o Hugo também, aí já dá mais uma pessoa para falar. É uma das grandes homenagens que eu recebi na minha vida. Pode ter certeza, Hugo, você que é um historiador, genealogista, a palavra até trava a língua. É interessantíssimo, até porque a gente sabe que tem muito mito, muita conversa que não tem nada a ver com a história da Joaquina de Pompéu. Sim, inclusive é importante que haja um esclarecimento real, assim como, Dorinha, muito breve, eu estou agendando a visita à Fundação Ezequiel Dias, a FUNED de Belo Horizonte,
para falar com os cientistas a respeito dessa nova bactéria que está aí assustando, querendo assustar Minas Gerais. Nós nem vamos entrar nesse mérito agora, só estou citando porque foi abordado o assunto aí. Então, muito breve, estamos resumindo, juntos. entrei na política, aí através do meu pai, minha família gosta muito de política também. Hoje, eu tenho parentes em Unai que ocupam outros cargos em governo, até que diverge da minha posição política, mas é muito importante Está contribuindo, cada um tem o seu modo. Eu tive lideranças da minha família na Coagril durante muitos anos. Juca da Coagril, muito famoso. Não, mas não é ele, é a Tânia. eu digo assim, que eu falo de Unai, Juca da Coagril, todo mundo sabe, foi vereador vários mandatos. O Juca foi colega do meu pai e foi meu também. Inclusive, meu vice-presidente no meu primeiro mandato de presidente da Câmara. Tá, nós estamos juntos. Dorinha, então, você falou da família que ocupa cargo. Vereador não tem nenhum irmão ou irmã que ocupa, não? Não. Eu já tive na linhagem dos Campos, Menezes. Na verdade, assim, a nossa colônia pompiana, ela sempre teve 1, 2 vereadores aqui nos mandatos. Nunca ficou município, passou Não. ser representante da família. Nós temos que citar aí Orsini Máximo, que é da nossa colônia, que é parente meu por lado da minha mãe. Teve Oscar Campos, que é o Campos direto aí. O Wagner de Oliveira Campos, Hilton Campos. Hilton Campos é advogado, vereador, não é isso? Não, ele foi vereador por advogado. 5 mandatos. Ele está aí entre os 3 que mais teve mandato do município. 5 mandatos não é fácil, não. Não. Para ser eleito vereador na cidade de Unai, precisa ter muito voto. Qual a média de voto? Lógico, por partido, cada partido, cada realidade. Mas uma média assim, que dá para falar, dá para ser eleito vereador, seria quantos votos? Não, eu acho que hoje, para começar a conversar, se o nego tiver menos de 900 votos, esquece. Pode sair fora da... Pode, eu encaro dessa forma. Por quê? Você tem que entrar, exemplo, todo mundo corre de partido, hoje não tem coligação, mas de partido. Essa mudança agora recente, né? Então, corre de partido, estão os fortes. Eu amo ir onde estão os fortes. Por quê? Onde estão os fortes que a turma vai. Muito bem colocado. Dorinha, outra informação. Quando você elegeu-se vereadora de Unai, qual foi assim o primeiro, foram muitos, você foi 4 mandatos aí, um dos projetos, quando você chegou, elegeu-se vereadora, agora vou fazer isso. Qual foi o maior projeto que você fez como vereadora que até hoje você lembra? O primeiro foi em defesa das mulheres. Eu entrei aqui... Qual o projeto que é o nome? Hoje ficou registrado, eu criei o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, sou autora, tem outras leis, por exemplo, que é importante, a Comissão de Justiça da Casa tem direitos humanos também de minha autoria, e por aí afora. Eu tenho eu trabalho muito na militância da defesa da pessoa, principalmente daquele que carece dos cuidados do governo. Então, eu trabalho muito com minorias. Ótimo. Verinha, como assessora parlamentar Delvito Alves, aí já está numa instância maior, a nível de Estado, você atribui que conseguiu mais como assessora ou como vereadora? Depende de onde você está. Por exemplo, quando eu era assessora do Delvito, nós fizemos um projeto e ele fazia parte. Obviamente não foi só eu assessorava o Delvito, o nome dele naquele momento foi o melhor encaminhado, e nós ganhamos a eleição do governo do Antério, que era muito forte. Eleição municipal. Isso, então nós tivemos um projeto político, fez-se muita coisa para o Unai através do deputado, e também o Delvito ele teve muito sucesso como prefeito. Certo. Como secretário de Desenvolvimento Social, dá para perceber a luta sua, mas destaca alguma coisa do secretário de Desenvolvimento Social? Bom, primeiro, todo gestor fala em dinheiro. Não tem como não falar. Não tem como, não pode fugir da Primeiro realidade. eu tenho que falar o seguinte, eu tive um grande mestre na política, que foi o Antério Mânica. Aprendi muito com ele e fui ser secretária do Antério. Lá eu fiquei... Essa gestão era do mandato do Antério. Fiquei o primeiro e um pouco do segundo mandato, mais da metade um pouquinho, e aprendi muito.
Então eu vou falar em dinheiro na gestão. Foi no momento da implantação do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e a nossa gestão, no ano anterior, que foi executado, que era na época do governo de Zé Braz, era 480 mil anos, em 2004. Sim. 2006, que aí eu entrei em 2005, a gente já foi para 8 milhões e meio. A diferença é considerável. Isso. Mas graças ao apoio do Antônio Mânica, a gente tinha uma reciprocidade muito grande no pensamento, na forma de agir, e peguei também um momento de um governo que estava implantando SUAS. Na época... Uma novidade que funcionou muito bem, está funcionando bem. Assim, para você entender, nós implantamos na época o conselho dos direitos? Não. Na verdade, nós implantamos vários. Sim. Nós tínhamos ligado a secretaria 9 conselhos, mas quando eu comecei funcionava 2. Aí o da mulher eu já havia criado e não funcionava. Como vereadora, você foi nativa. Isso, ele começou a funcionar comigo, secretária. Já tinha sido dado posse, mas não havia feito trabalho nenhum. E nós criamos lá, através, obviamente, de proposta do prefeito à época, o Conselho de Habitação, o Conselho Antidrogas, o Conselho de Segurança Alimentar. Conselho, muito importante. Eu fui coordenadora de Segurança Alimentar do Noroeste durante 6 anos. Mas não está falando isso aqui. Então a gente vai lembrando devagar. Isso. E dizer que, nesse momento, nós criamos a Secretaria Executiva dos Conselhos. Me lembro como se fosse hoje. Eram 187 conselheiros que cumpriam 9 conselhos. Grande conselho. E, sim, muita gente, muitas cabeças pensantes. Sim, era mais que uma Câmara Municipal. Então a gente coordenou isso muito bem. E executivo, né? Ataque executivo. O nosso município foi para a gestão plena da assistência social. Tínhamos uma secretaria executiva do conselho, foi criada na nossa época. Era um dos pontos para ir para a gestão, que eu acabei de falar, plena. E implantamos CRAS do Polo Mamoeiro, implantamos o CREAS, que não existia, implantamos 3 cozinhas e 3 padarias comunitárias, o Centro Público de Promoção do Trabalho e uma série de projetos que funcionavam ligando a isso. A vantagem, Dorinha, eu acho, ser vereador é interessantíssimo, lógico, representa o povo, a sociedade como um todo. Mas o cargo de secretário, se você tiver a liberdade e o apoio do gestor maior que assim o prefeito, como eu tive do quando você Antério. teve do Antério, quando o Antério era prefeito, eu era secretário de Fazenda de Bonfinópolis, o prefeito Luiz Araújo. Isso. Eu fiquei... Meu amigo. Luiz Araújo é um grande gestor. E torço muito para a volta dele. Está nos caminhos de Deus, sabe o dia de cada um, né? Eu fui secretário dele, os primeiros mandatos dele, de secretário de Fazenda, depois fui para a Secretaria de Governo, fui para a assessoria de gabinete, controladoria municipal, tudo na gestão do Luiz Araújo. E eu percebi, porque eu falo assim, é mais importante, eu acho, que é quase mais importante ser o secretário do que o vereador, porque ele é executivo. O vereador, se não tiver o prefeito do lado dele, manda um projeto, requerimento... Posso falar uma coisa? Eu estou no meu 3º mandato de oposição. Sim. Fui situação com o Delvito, fui presidente da Câmara com o Delvito e estou na oposição porque eu nunca comunguei com o prefeito que aí está. Eu te falo que eu sou apaixonada pelo parlamento. Por que eu sou apaixonada? Hoje a gente tem uma nova visão, a oposição não se trabalha da forma antiga que trabalhava. A oposição é uma posição democrática, né, Dona? Mas posso falar, eu cumpro com muita maestria a minha missão de fiscalizar. Então, sou apaixonada com o parlamento. E o que eu sou mais apaixonada com o parlamento? Aqui são 15 cabeças pensantes. Não 12, é uma só que vai... 12 homens e 3 mulheres. Isso. E assim, às vezes você entra com um assunto e aquele assunto diverge muito e chega num denominador comum. Bacana, eu sou apaixonada. Eu não estou falando sua conta, Não, eu entendi. Eu acho assim, a ação. Não, eu entendi.
eu estava na secretaria. Eu já até candidatei, fui eleito e fiquei na suplência. E aí, você tem lá na gestão a forma de tomar a decisão. Você sente o que você está falando. Certo. Eu sou apaixonada por gestão, tanto que eu já fui presidente da casa 2 vezes e já fui secretário que assina junto com o gestor. Então, assim, o que eu quero te dizer é que eu tive várias experiências. E todas foram formidáveis. Graças a Deus. E assim, eu sei que é uma obrigação, mas eu não tenho uma linha, nenhuma vírgula, porque hoje quem é gestor e quem vive na política pode ter processos. Hoje nós somos muito vigiados e tem que ser cada dia mais. E a sociedade é o maior tribunal, e a justiça, né? Eu tenho uma parceria forte com o Ministério Público, Defensoria. Eu acho que eu sou uma promotora e uma defensora recalcada. Obviamente que aqui exerço com muita maestria. Acho que se buscarem na casa, o meu grande forte como vereadora é a fiscalização e as minhas ações. A primeira atribuição do vereador é ser fiscal, né? Isso. Não adianta legislar, isso é uma coisa hoje com muita maturidade que eu faço, porque o vereador pode muito pouco nas propostas de mudanças, mas eu posso muito na fiscalização. E aí, quando não dá... Quando ele tem peso, nas duas extremidades, de lá, puxa para lá, mas você pode... Por exemplo... O prefeito mandar um projeto para a Câmara, né? Não, mais que isso. Não é isso. Hoje eu sou muito procurado no meu gabinete, em casa, e muitas vezes as pessoas não querem aparecer de denúncia. Eu não dou conta de atender todos que chegam com denúncia. Porque você tem que pautar, tem que fazer um estudo prévio primeiro. Mas propõe também muitas denúncias, porque quando não passa aqui nesse colegiado, muitas vezes das comissões, eu proponho ao Ministério Público e divulgo. E ele não é responsável direto. Então assim, mas sou muito retalhada, às vezes, por minhas ações contundentes, bravas. Eu tenho, e tenho as mesmas... Comendadora? Não, mas eu nem digo de bravura, de outro sentido. Mas eu digo assim, com muita determinação, mesmo passando por um problema de saúde. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Isso, eu nunca deixei de... Você tem ideia, eu já fiz cirurgia de alto risco, fazendo tratamento, já fiz... E na vereança, aí na já fiz 15 sessões bravas de químio, 9 na primeira e 6 na segunda. Então, assim, eu já fiz muita coisa, já tive em momentos pesados de saúde, nunca afastei da vereança, nunca tirei uma licença. Não sentiu necessário você afastar da sua missão? Não. Que o povo delegou por 1.137 votos na última gestão. 5º lugar do município, foi a minha melhor... Você representa não só você, olha só, não só a sua família, olha quantos eleitores votaram, confiou no seu trabalho. Dorinha, uma perguntinha básica, rapidinho, não poder deixar de falar. São 15 vereadores, 12 mulheres, 3 homens. Não, o contrário. Não, 12 homens. Aliás, 12 homens e 3 mulheres, isso, contrário. Eu quero dizer o seguinte, como que é essa relação de reciprocidade, respeito entre os vereadores? Tem alguma divergência ou resistência entre seus colegas, homens, vereadores? Deixa eu te falar, tem. É bobagem falar que não tem. Mas de forma democrática? Não, é discriminatória mesmo. Eu digo que é o seguinte, às vezes eu mesmo posso cometer alguma coisa de machismo, é o meio que eu vivo. Isso. Então o que eu quero dizer, agora recente mesmo, eu dei uns avisos em plenário. Olha, estou sendo discriminada, cuidado. E eu denuncio mesmo, eu não brinco não. Inclusive eu sou muito criticada até pelo atual prefeito, que fala que eu sou ruim, tem mania de perseguir. Deixa eu te falar, pode procurar aqui dentro se no meu cumprimento de vereadora, se eu já neguei a fiscalizar alguma coisa. Ou negligenciou alguma coisa? Nunca. Porque quando há uma denúncia, você tem que averiguar. Obviamente... Chega até você tem que dar a resposta aos seus eleitores. Eu tenho prova disso. Tem coisas que eu denuncio que ninguém nem sabe, tem coisas perigosas, porque você mexe com o interesse de muitos.
Então, assim, o que eu quero dizer... Cidade rica, automaticamente vai mexer com que mais eu deixo minha marca forte de Ótimo. fiscalizar. Eu tenho certeza que eu vou contribuir com outras gerações. E na pergunta que você me fez, para finalizar, Sim. na questão da discriminação, eu passo por cima. Muitas. Por quê? Eu não desocupo meu lugar para ninguém por isso. Aliás, eu ocupo bem meu lugar. Não abro mão de nenhuma atividade que é minha. E procuro, Porque é seu, é seu. de ocupar o meu espaço de legisladora, de fiscalizadora principalmente. E isso a população de Unai sabe disso. Tanto que quando me procura, fala assim, ó, nós estamos te procurando porque já cansamos. Você sabe que outro vereador vai só até outro vereador, não. Vamos respeitar a casa, eu não gosto de desrespeitar. Ou outro colega. Não, é porque cada um tem uma função, tem uma missão, São cada um 15 trabalha cabeças, de uma forma. Então, assim, exemplo, eu fui da base do Delvino. Pode pedir para ele se eu não criava mais casos com ele do que qualquer outro vereador. Que é um colega, da base. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu cumpro a minha função. Você não está que passar a mão na cabeça de realizar nada. Não, eu O que fui foi para lei é lei. 1.137 votos esperavam de mim alguma coisa. Com certeza. E eu quero deixar um legado, se amanhã, assim que eu partir, ou eu aposentar, né, como cidadã, porque eu não aposento como vereadora, eu aposento como contribuinte geral do INSS. Contribui muito ainda, por sinal. A gordita é feia. Mas eu quero deixar um legado, principalmente para as mulheres. Eu já encaminhei muitas mulheres para a candidatura, para a participação. Você quer que outras pessoas Quero. que participem assim com você. Você não vai ser eterno. Eu sou uma grande disso. incentivadora das mulheres na política. E assim, eu acho que cada vez mais nós temos que fazer um chamamento para que essas mulheres participem. Somente assim que nós podemos, porque o espaço de poder não precisa ter, ser vereadora, ser prefeita, ser vice, deputada, mas é bom que seja. Ela pode ser secretária municipal, pode ser ocupar outra instância. Mas quando se tem um mandato, a conversa é diferente. Então eu incentivo, nesse momento mesmo, eu estou aí incentivando várias mulheres a serem candidatas no ano que vem, exatamente por isso. Está chegando o ano que vem. Hoje nós somos 3, amanhã pode ser uma. Eu já fui vereadora sozinha, 14 homens. Você só está com uma vereadora. Sim. Cíntia da Saúde. Isso, eu conheço. O mandato passado teve Fernanda, Célia. Foram 4. Era 4, fugiu o nome aqui agora. Sim. A Fernanda é a atual vice-prefeita, foi vereadora 3 Minha mandatos amiga, também. que eu admiro muito. Muito lutadora, a pessoa é assistente social. Ela faz bem semelhante assim. Ela não é pompiana, né? Viu, Fernanda? Mas você segue muito bem aí esse perfil da Dorinha. Dorinha, como citamos, não pode deixar de falar da escola legislativa. Você é presidente. Fala um pouquinho da importância dessa escola legislativa. Bom, primeiro é trazer a população aqui para dentro. Não adianta, por exemplo, a gente sabe que o legislativo às vezes é muito criticado e porque as pessoas não conhecem. Critica sem saber, né? Isso. Eu acho que a população está no papel dela. Eu acho que quando a coisa não dá certo lá na ponta, tem que reclamar, tem que denunciar, tem que trazer ao conhecimento de que, de fato, tem que fazer esse papel. Mas, quando nós criamos a escola do legislativo, ela tem um papel importante em Unai, mas na região. Por exemplo, esse ano nós coordenamos no Noroeste, o Unai, através da escola do legislativo, nós temos um diretor da escola que é o Luiz, nós coordenamos o Noroeste no Parlamento Jovem. Então isso é importante. Fomos para Belo Horizonte com uma delegação regional coordenada por Unai. Mas o que é o grande papel? Além de trazer exemplo, ter cursos, ela é uma escola que ensina mesmo. Contínuo, não é escola só de fachada. Né? Exemplo, provavelmente nós vamos fazer um evento agora, regional voltada para os vereadores. Na semana que vem, nós vamos levar o Parlamento Jovem de Unai para conhecer os poderes, a Câmara dos Deputados, o Senado, o STF, vamos lá. As instituições principais. Isso.
Então, não marcamos na presidência porque está suspenso. Então, assim, nós estamos... Mas sente de fato a cidadania. Né? Sim, nós vamos mostrar para esses jovens que ficou aí no parlamento aqui esse ano, como que funciona o poder lá fora. Nós já estivemos com uma representação em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, porque quem coordena o parlamento jovem é a Assembleia de Minas através da Escola do Legislativo. Então, quando nós criamos, foi para crescimento interno, nós, dos vereadores. Foi a base aqui para os futuros gestores. Você tem ideia, nós somos interligados aí a uma gama de escolas. Por exemplo, nós temos acesso aí à escola lá do Tribunal de Contas do Estado, da União. Nós, exemplo, vamos pensar numa demanda momentânea aqui, que todas as câmaras estão vivenciando. Exemplo, escola do Legislativo de Unai vai buscar um palestrante na Câmara dos Deputados que é referência no país e não vai pagar nada. Então nós vamos nós vamos trazer ele aqui para falar para todos os vereadores do Noroeste. Exemplo, um assunto que está muito em voga e discutindo, inclusive na Assembleia de Minas, a emenda impositiva do Legislativo. Sim, sim. Então nós vamos buscar, nós estamos aqui do lado. Vai lá e registrar e trazer os vereadores. Concentra aqui em Unai. Unai é sede de Superintendência Regional de Educação, de Saúde, mais do poder político. Do meio ambiente. Do meio ambiente, o SEMAC está aqui. Isso. Então, assim, o que eu digo, a escola é uma metodologia de participação da sociedade e principalmente cuidar dos nossos vereadores, cuidar dos nossos servidores. Aqui na época que criou-se a escola, nós criamos um plano de qualificação dos servidores, incentivando esses servidores a estudar mais. E ser uma capacitação, exemplo. Nós a pessoa acomoda, faz um curso superior, ensino médio, pronto, acabou, né? Vou citar um exemplo. Nós tivemos uma mudança e agora nós temos uma nova lei de licitação e que os nossos servidores, e nós propagamos também para o Noroeste, nós fizemos vários cursos através da nossa escola do Legislativo. Então, vou citar um exemplo. Nós tivemos também um problema agora bem recente, ambiental, de mortandade de peixe no Ribeirão, que eu fui criada, que chama Canabrava, que é uma região produtiva muito importante aqui em Unai. E o que é que nós estamos fazendo? Vamos fazer atividade educativa com as comunidades ribeirinhas através da escola, com participação da Polícia Ambiental, do Ministério Público. Averiguar o que foi que aconteceu? Não, nós já estamos na fase, já estamos na fase educativa. E um projeto... Já avançou muito. Não, foi rápido, com essas parcerias da Polícia Militar, que é a Polícia Ambiental e a própria polícia, e também estamos usando o grande staff, que é os professores, que são doutores em peixe e meio ambiente, aqui da Universidade Federal. Então nós temos parcerias, por isso que as coisas estão desenvolvendo. Isso. Laurinha, você falou aí, eu sou membro do Comitê de Bacia Hidrográfica Urucuia, CDH Urucuia, desde 2013. A nossa presidente atual, Ivonete Antunes, o secretário executivo Altério Dornelas, da Capu. Casado com minha prima. E o Francisco Pinto, lá de Arinos, é o secretário. Então, o Zé Américo foi presidente muitos mandatos, 2 mandatos seguidos, e nós estamos aí nessa gestão aí. E recentemente, colocou no grupo do comitê a mortandade de peixe lá no Rio Urucuia, que eu não sei, não foi ainda esclarecido o que seria causado aquela morte daqueles peixes. Com certeza. Você foi no Rio Urucuia, mas deixa eu te falar, você estudou do Canabrava, mas pelo momento, e não foi no Canabrava todo, mas o Canabrava já estava vivendo uma situação, a água sujando sozinha. Foi feita uma fiscalização e eu quero enaltecer aqui o Lobo, que é o comandante da Polícia Ambiental. Ele participa do CDH Urucuia? Sim, eu conheço o trabalho de vocês. Então, assim, da Cátia, do meio ambiente. Isso, a Cátia da Prefeitura. Isso, temos grandes projetos aí. E aí... Presidente da APA. Isso. Foi feito um estudo previamente
E o que ficou acordado é que nós vamos desenvolver um projeto a longo prazo, agora no momento é a educação, mas passa aí pela degradação, passa pelo momento que nós estamos vivendo, as águas abaixaram, tem um... Até o Amazonas, quanto aquele fenômeno triste, Aí né? o professor lá em Peixe explicou que, por exemplo, você vai lá, mede o pH da água durante o dia e à noite você vai, tá tudo ok, mas à noite você vai, não tá tudo ok, aí falta oxigênio na água, aí começa lá no leito do rio, é o que está acontecendo no Canabrava, os fitoplânctons lá, que é do fundo, começa a mexer e a água suja, que é a alimentação dos peixes, e os peixes começam a morrer por falta de oxigênio. Imagino que no Urucuia pode ter acontecido. Pode ter acontecido isso, até porque houve assim a importância, eu até desloquei eu estava em Arrinhos, eu iria lá em Buritis. E depois acabou que eu não consegui chegar, porque eu estava muito cansado, eu tinha andado para Paracatu, Pirunaí, Paracatu, Buritis, eu ia para Buritis. E não fui, a pessoa contou o vídeo. Depois eu conversei com o tenente, com o Lobo, aí você falando, mandei alguma comunicação, parece que foi resolvida a situação. Por evitar, olha, a questão do agronegócio, houve muito comentário, os produtores, veneno lá na Chapada, acaba denegrindo a imagem do negócio. Não, eu acho que a gente tem que cuidar. Ontem ainda eu estava... É o equilíbrio, né? Eu tenho uma sobrinha que é agrônoma, formada aqui na Universidade Federal, e ontem era feriado, nós almoçamos juntas, que é a Gabriela Melgaço, e nós conversamos muito com meu sobrinho a respeito do Canabrava. Então, assim, eu estou buscando uma região que eu fui criada, que eu conheço muito bem, que tem 29 anos que teve o mesmo acontecimento de mortalidade. Não é a primeira vez. Não, mas que passa pela degradação. Nós não podemos aqui pôr a culpa só no produtor. Que não, mas não pode pagar o pato sozinho. Não, sozinho não, mas existe uma conta que vai ser paga. Alguém vai pagar, que fica devendo, vai mas pagar. O que eu quero dizer, que eu acho que é um assunto que tem que ser tratado com os produtores, tem que ser tratado com as cooperativas, tem que ser tratado com os ribeirinhos, saber qual a característica daquela região ribeirinha. Por exemplo, do Canabrava, desde que acima lá do Saco Grande, que é o Inácio Canabrava, esse que passa dentro da cidade? Não, esse aqui é o Corguinho Canabrava. Estou falando do Ribeirão. Mas ele cai no Rio Preto, lá quase perto de Natalândia. Então, assim, nós estamos falando aí de 90 quilômetros em linha reta, quer dizer que o leite pode fazer mais do que isso. Dizer que lá nós vamos discutir com a população ribeirinha, que aí eu estou falando de minhas famílias, eu estou falando de várias comunidades que eu trabalho como vereadora. Então, assim, eu estou falando com propriedade da onde eu fui criada e da onde nós estamos discutindo. Da onde é a sua área de atuação? Beleza. Então, assim, eu acho que o produtor, o morador, o político, os técnicos que têm obrigação, que são de governo municipal, estadual e federal. Deixa eu te falar, se não tiver, aqui por que está tendo uma ação rápida de entrevista? Esses professores deram entrevista orientando a comunidade lá, ribeirinha, como que ia fazer. O peixe está morrendo, vai lá e recolhe, não deixa, porque ele vai piorar a situação de oxigênio da água, principalmente à noite. Degradação. Isso. Então, o que é? É orientar. É saber que cada um de nós que estamos no município e ao redor do rio, não adianta eu morar ao redor do rio Canabrava, do Ribeirão, e pensar que é o outro que está fazendo. Nós todos somos. Todos somos culpados. Cada um tem que contribuir de essa alguma questão, forma. Dorinha, o Ribeirão Almas, que abastece a cidade, eu até como poeta eu escrevi um texto falando Ribeirão das Águas, mata a sede da sede. E ele teve uma época que ele baixou muita água. Aí foi preocupante, assustador. É um dos ribeirões perenes do ano, é o Santa Cruz. Bom Final tem a característica de ter 3 grandes ribeirões: o Santa Cruz, Santo André e o Almas. O Almas banha a cidade toda. E eu escrevi o texto do sexagenário
a cidade, o Ribeirão Almas, que mata a sede da sede. E ele recentemente, houve lá na nascente dele, um movimento grande de produtor rural, que é sempre o pastor da Chapada na Natalândia, o que está acontecendo. Inclusive tem uma matéria que eu gravei, vou até postar ela bem breve, logo depois desse vídeo nosso, como um dos moradores que está lá na margem do rio, na Ribeirinho mesmo, na margem, o quintal dele é o rio. E o que eu te digo é que todos têm que preocupar. Todos têm que É porque aí nós temos mania de achar que só acontece com o outro e que o outro é que é culpado. Nós temos que reavaliar as nossas ações. Por exemplo, quando eu não vou criminalizar o produtor, mas o produtor tem que estar no contexto. Eles têm que trabalhar com tudo, né? Então, Dorinha, vamos Então, assim, sou parceira dos produtores. Como vereadora, você faz esse papel. Isso. Além de mostrar ao lado que pode ser melhorado, você mostra aquilo que está dando errado, pode acontecer de errado. Somos cheios de virtudes e falhas, somos humanos, né, Dorinha? Com certeza. Então vamos dar uma pausa bem breve e nós vamos voltar agora com outro assunto especial da vida, da sua graduação, que eu esqueci de falar, da graduação sua. Ah, já era. Vamos beber água, né? Não, eu mandei errado pra você, mandei foi no grupo, você acredita?